Oi pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Esta mochila é bonita e espaçosa. Tem bolso frontal com 2 zíperes e dentro dele bolso com divisões com espaço para caneta, celular e outro item que desejar. Tem também a alça com mosquetão para prender suas chaves. Na parte interna, bolso compartimento grande e bolso embutido com zíper para guardar itens com mais segurança. Tem a alça de mão e a alça nas costas é regulável. O projeto desta mochila é composto pela apresentação em vídeo do passo a passo, arquivos em PDF para impressão dos moldes em tamanho real, medidas, plano de corte, referência das medidas de onde deverão ser posicionadas as partes da mochila e etapas. Para mais informações, acesse nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Obrigada! Bom, no grupo secreto deste projeto, em arquivos, estão os arquivos em PDF para impressão. Então, nós temos a descrição da mochila com as dimensões, requisitos, equipamento, especificação do material, as medidas que deverão ser cortadas. Aqui está em ordem das etapas da montagem. Os acessórios, uma sugestão de plano de corte do tecido A, que será o tecido principal, do tecido B, que é o composê, e da manta acrílica. Então, por exemplo, o tecido A são 19 peças, 19 partes. A área aqui do tecido é de 1,34 m por 96 de altura. Então, isso aqui vai facilitar. Por exemplo, a parte aqui mais alta tem 36 centímetros, então a sugestão é cortar uma faixa com 36 centímetros e depois ir fatiando. Não aconselho cortar 1,34 m direto, não. Corta maior, porque sempre há uma diferença. Depois vocês vão analisando a melhor forma de estar cortando aqui o restante. O tecido B são 9 peças. Aqui tá bem mais fácil, né? É só cortar uma faixa de mais ou menos 1 metro, aqui 1,16 m certinho, corta com 1,20 m, depois corta uma faixa com 45 de altura, vai fatiando, e aqui corta com 38,5 de altura e fatia. A manta acrílica, são 12 peças. Bom, depois os moldes são só 3, que é o molde do corpo, está dividido em a parte de cima com a parte de baixo, tem que recortar no contorno e colar essa parte de baixo aqui. E este molde ele está dividido ao meio, né? Aqui no tecido nós vamos dobrar o tecido, fazer uma dobra espelhada. Então, o molde em tamanho real, né? Do corpo, do bolso frontal, a mesma coisa, eu tenho que recortar e montar, colar aqui. E também da ponta da alça, que tem este formato aqui, em tamanho real. Essa parte aqui não está em tamanho real, é apenas referência das medidas onde nós deveremos colocar as peças, né? Então, por exemplo, aqui será o corpo
externo frontal, então eu vou ter o bolso frontal. O bolso frontal eu vou posicionar ele, ele está aqui, eu vou posicionar a 3 centímetros da parte de baixo do corpo. Também eu vou ter um bolso com divisões, que é este daqui. Eu vou posicionar a 9 centímetros de baixo, até a parte de baixo dele. A posição da meia argola, que é o centro do corpo, do centro do corpo a 6 centímetros, eu posiciono a meia argola. A parte do corpo interno, frontal, eu vou ter apenas o bolso compartimento, que eu vou alinhar na parte de baixo. Corpo externo traseiro, tem a posição das alças, com as medidas, né? Isso tudo a gente vai vendo no decorrer do vídeo. E a parte do corpo interno, traseiro, vai ter um bolso embutido, né? Então, será aqui a 10 centímetros da parte de cima até ele. Vamos posicionar este bolso embutido a 10 centímetros. Eu escrevi as etapas da montagem, mas a compreensão desse texto aqui vai se dar conforme o vídeo. Aqui o importante é que na etapa, por exemplo, 1 e 2, eu já vou ter aqui no início as peças, as partes que eu já tenho que deixar separado. É importante já deixar separado porque são muitos cortes, né, dos tecidos, então é legal já deixar tudo separado e depois a gente só vai pegando aqui conforme as etapas. E conforme eu disse, a relação aqui das medidas já está nesta ordem, que é aqui. Então, vamos deixar já separado, olha, terminal do zíper e bolso frontal. Eu vou apresentar agora as peças. Bom, então, essa mochila, eu vou utilizar 2 estampas. Essa estampa é o meu tecido A e aqui o meu tecido B. Somente 2 estampas. E eu escolhi essa aqui que tem as combis, né? Porque é uma estampa que ela exige ela tem essa posição do desenho em pé. Então é importante prestar atenção nos cortes, né? Então, por exemplo, este daqui, ele é assim, então é largura pela altura, para o desenho ficar em pé. Então vamos lá. Então o terminal do zíper, este é um zíper de 21 centímetros e meio. Esses 2 pedacinhos aqui de tecido, 8 por 3, que a gente vai colocar ele nas pontas desse zíper. Será para o bolso frontal. Então, o bolso frontal, ele mede 28 por 34, são 2 vezes no tecido A, 2 vezes no tecido B e 1 vez na manta. Aqui a lateral inferior do bolso frontal. Então, é 12 por 33. 2 vezes no tecido A e 5,5 por 59 na manta. A lateral com zíper superior do bolso frontal é 50 por 8 no tecido A. E a manta é 49 por 3,5. O zíper que nós vamos utilizar para essa lateral é de 52 centímetros, com um cursor.
Bolso com divisões 30 por 28, uma vez no tecido A. Alça para mosquetão e meia argola. Esta meia argola, nós vamos fazer a alça de 2 centímetros de largura. Então, a meia argola de 2 centímetros, o mosquetão também. Então, é um pedaço de 27 por 8. Triângulo terminal da alça. É um quadrado de 15 por 15 que nós vamos cortar na diagonal. Para este triângulo terminal, nós vamos fixar as alças de algodão. São 2 pedaços de 50 centímetros. A alça das costas, então, são 2 pedaços de 7 por 45 no tecido A. Na mesma medida, 2 pedaços do tecido B. E na manta é 6 por 44, 4 vezes. Nessas alças, nós vamos fixar 2 pedacinhos de alça de algodão fabricado, né, de 3 centímetros de largura. São 2 pedaços de 8 centímetros. E para fixar também a ponta das alças, um pedaço de 30 centímetros. E também vamos precisar de 2 reguladores de altura para a alça de 3 centímetros de largura. Então, regulador de 3 centímetros. A alça de mão mede 25 por 6,5, uma vez no tecido A. A alça de mão, nós vamos usar também a alça de algodão fabricado. Este pedaço mede 30 centímetros. Vamos precisar de conjuntinhos de rebite. São 2 para cada ponta de alça, então são 4. E pedacinhos de filon filter 3 por 4, para reforçar a colocação dos rebites. E aqui eu também tenho a etiqueta. Corpo da mochila. 34 por 45, uma vez no tecido A e 3 vezes no tecido B. Na mesma medida, 2 vezes na manta acrílica. O bolso compartimento mede 34 por 60. O bolso embutido mede 24 por 36. O zíper será de 26 centímetros. Lateral inferior do corpo são 2 pedaços de 30 por 38,5 no tecido B. As mantas são 2 pedaços, sendo um de 14,5 por 71,5 e o outro pedaço de 14,5 por 34 para reforço do fundo. Lateral com zíper superior do corpo. São 2 pedaços de 26 por 23 no tecido A, um pedaço de 23,5 por 26, também no tecido A. A manta mede 12,5 por 67. E o zíper, 68 centímetros, com 2 cursores. Bom, nós vamos também precisar de alguns pedacinhos de viés fabricado de 3,5. São 2 pedacinhos de 8 centímetros e 2 de 17 centímetros. E também linha. Eu cortei aqui o molde tamanho real do corpo, cortei aqui em cima e vou colar aqui. Vamos conferir a medida aqui da altura, 45 centímetros.
E aqui na largura, parte mais larga é aqui, 34, então dá metade 17. Agora eu vou cortar o contorno. Bom, agora, se preferir, pode pegar e colar isso daqui num papelão mais grosso, para ficar mais firme. A mesma coisa eu vou fazer com o molde do bolso frontal. Então, eu vou fazer e já volto. Bom, então aqui estão os 3 moldes em tamanho real do corpo, do bolso frontal, e aqui da alça não está no tamanho total, que é 45 centímetros, porque aqui nós só vamos precisar desta ponta aqui da alça, neste formato. Então, vou reservar. Bom, a primeira etapa são os terminais do zíper do bolso frontal. São esses 2 tecidinhos de acabamento do início e final do zíper. Eu passei o cursor no zíper para deixar o zíper fechado, né? Posicionei o cursor aqui no meio e nós vamos fazer ele no sentido fechado para a direita. Então, esses 2 tecidinhos, apesar de eles serem pequenos, eu vou seguir o desenho, a posição do desenho em pé. O tamanho do zíper tem que ser 21 centímetros e meio. Mas isso depois de colocar o cursor, porque muitas vezes na dificuldade acaba danificando as pontas do zíper. Então eu aconselho cortar ele um pouco maior, passar o cursor e depois refilar na medida de 21 centímetros e meio. A largura é de 3 centímetros, mas às vezes vem com um pouco mais de 3 centímetros, então nesse caso eu recomendo que esse textinho tenha a mesma largura do zíper. Eu vou fazer essa ponta aqui, depois a outra ponta será igual. Vamos fixar do lado de trás do zíper, primeiro margem de costura 0,75. Bom, costurei os 2 tecidinhos com a margem de 0,75. Agora eu vou virar para a parte da frente do zíper, aqui, fechado para a direita. Vou dobrar, fazer uma dobrinha e sobrepor sobre a costura que eu já fiz. Eu vou ajustar o tamanho deste tecido para 3 centímetros. Esta dobrinha eu vou fazer de forma que o tamanho deste tecido fique com, pode ser um pouco mais de 3 centímetros. Vou rebater a costurinha aqui, 2 costuras, uma bem na beiradinha e outra com mais ou menos meio centímetro de distância. Eu vou passar a costura e já volto. Prontinho, rebati a costura aqui e aqui. E o zíper ficou assim. Esta foi a primeira etapa. Agora vamos para a segunda. Na segunda etapa, vamos pegar o bolso frontal 28 por 34, 2 vezes no tecido A, 2 vezes no tecido B e uma vez na manta. Eu vou separar aqui uma do tecido A,
uma do tecido B e a manta. Então, vamos reservar estes dois aqui. Então, eu vou medir na parte de cima do desenho, aqui em cima, 8 centímetros e vou cortar dessas 3 partes. Bom, agora eu vou passar o tecido A na manta para colar. Bom, então eu passei o tecido A na manta e fiz uma marquinha aqui no centro da largura e aqui risquei para marcar o centro. Então, nós vamos costurar o zíper aqui. No zíper, eu marquei o centro no lado de trás. Um risquinho aqui, outro aqui. O zíper, ele ficou com 26 centímetros. Então, eu vou colocar sentido fechado para a direita, vou virar direito do zíper com direito desta parte de cima primeiro. Então, eu vou alinhar centro com centro e vou prender aqui com zigue-zague. Depois, este outro lado aqui do zíper, eu vou prender nesta parte. Prontinho, prendi o zíper. Ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos colocar a parte de trás do tecido. Então, o meu tecido B, ele não tem desenho de posição em pé. Mas, se de vocês tiver, aí vocês têm que posicionar da forma correta para que o desenho não fique de ponta cabeça. Bom, então primeiro vamos costurar a parte de trás dessa parte aqui de cima. Então, eu vou sobrepor direito do tecido B com a parte de trás do zíper. Coloco aqui e vou passar uma costura com margem de 0,75 milímetros. Certo? Depois ele vai virar e vai ficar assim. Bom, eu vou passar a costura por cima aqui do lado da manta, que assim o trilho aqui fica pro lado de cima. Ah, meu Deus, tá passando coisa. Bom, então a parte do tecido B ficou assim. Agora vamos prender a parte de baixo. Então, esta parte de baixo eu vou trazer aqui, onde eu tenho que prender no zíper, vou sobrepor direito do tecido com direito do tecido B. E vou prender aqui no zíper. Vou costurar do lado da manta, que é onde eu vou ter o trilho voltado para cima. Bom, a margem de costura é 0,75. Aqui eu não uso o pezinho calcador para zíper, eu uso o pezinho calcador normal, desloco a agulha toda para a esquerda, dessa forma, essa lateral aqui do pezinho
vai encostado no trilho do zíper. Que aqui dá para sentir o trilho do zíper. Bom, então, feito a costura, vamos trazer esta parte para baixo e aqui para cima. O meu tecido descolou da manta, né? Eu passei para colar, mas descolou. Então, eu vou ajeitar, abrir bem a costura aqui no pé do zíper, dos dois lados, a frente e a parte de trás. Abro aqui bem a costura. Posso dar uma passada com ferro para vincar e vou ajeitar, prender aqui com presilhas, tá? Os dois tecidos e vou rebater uma costura aqui no pé do zíper, aqui em cima e aqui também. Bom, eu abri bem a costura aqui no pé do zíper, na frente e atrás, e passei com ferro para colar novamente. Depois eu rebati a costura aqui. Agora eu vou pegar o molde do bolso frontal, este daqui, e vou desenhar este contorno aqui nos dois lados. Então, eu tenho que marcar o centro, eu vou colocar esta parte aqui na placa. Ele mede 28 centímetros, então, eu vou marcar aqui o centro, que é 14 centímetros, em cima e embaixo. Daí, eu vou posicionar esta pontinha, assim. E vou desenhar este contorno aqui. Vou desenhar com caneta. Depois eu vou virar assim e desenhar do outro lado.
Bom, feito o desenho, agora eu vou quiltar. Vou fazer um quilting livre nesta parte de dentro aqui. Seguindo aqui, me orientando pelo desenho do contorno do bolso. Bom, eu fiz o quilt livre, o tecido dá uma movimentada, então aqui ele retraiu um pouco, né? Então é legal estar passando um zigue-zague também aqui na lateral, antes do quilt. Bom, agora eu vou colocar a parte do fundo do bolso, né? Porque a gente abre aqui o zíper, ele tá sem o fundo. Eu vou pegar o tecido B, este daqui, e colocar direito da estampa com o direito. Eu vou sobrepor, vou prender com presilhas e vou passar zigue-zague em toda a volta, seguindo as curvas aqui dos cantos. Porque aqui eu tenho a curva e aqui ele fica na lateral mesmo e depois retoma a curva aqui, no final. Então, só esse cantinho aqui mantenho e aqui é a saída e entrada aqui da curva. Então, vamos prender este fundo com ponto zigue-zague. Bom, feito o zigue-zague no contorno, eu coloquei uns alfinetes aqui para marcar o centro, porque a minha marcação com caneta eu me perco, então eu coloquei o alfinete e eu vou cortar os 4 cantos, tomando cuidado para não cortar o ponto zigue-zague.
prontinho. Então, a frente ficou assim, com o fundo do bolso. A parte de trás. Agora, vou reservar esta parte e também o tecido A, que sobrou, que eu vou usar quando juntar com as laterais deste bolso. Vamos reservar. Bom, agora a terceira etapa, nós vamos fazer a lateral inferior do bolso. Vamos pegar as partes de 12 por 33, duas vezes no tecido A, e 5,5 por 59, uma vez na manta. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou unir estes dois tecidos pela parte de baixo aqui do desenho. Então, vou sobrepor direito com direito e passar uma costura aqui, margem de 0,75 milímetros. Passei a costura, vou abrir a costura. Vou refilar nas duas pontas para comprimento final de 64 centímetros. Do centro para cá e do centro para cá, 32 centímetros. Então, eu deixei a emenda aqui em 32 e vou refilar essa ponta e a outra. Prontinho, então saiu mais ou menos quase meio centímetro de cada ponta. Então, está com 64. Bom, agora eu vou fazer uma barrinha aqui, vou dobrar para dentro, fazendo uma barrinha de 2 centímetros nas duas pontas. Feito as duas barrinhas, eu vou dobrar aqui ao meio. Eu vou dobrar direitinho e vou passar para marcar bem aqui a dobra. Bom, então eu passei aqui a barrinha com 2 centímetros, passei aqui, abri a costura e passei, dobrei e passei também. Agora, eu vou posicionar a manta aqui. Eu tenho que colocar a manta por baixo aqui da barrinha. Coloquei por baixo e vou passar uma costura na manta, bem na beiradinha. Bom, então eu passei a costura de segurança aqui para prender a manta. Aqui o tecido vai sobrar meio centímetro nesta beirada. Vou dobrar aqui novamente. E dobrar ao meio. E vou fechar esta lateral com ponto zigue-zague. Somente aqui. As duas pontas vão ficar abertas. Fechei a lateral com um ponto zigue-zague, vou reservar esta parte. E agora é a etapa 4. Lateral com zíper do bolso frontal. É a parte superior. Então, nós temos aqui o tecido 50 por 8, tecido A, e uma vez na manta 49 por 3,5. O zíper é de 52 centímetros e também 2 pedacinhos de viés fabricado de 8 centímetros. Bom, então eu dobrei aqui ao meio, na altura de 8 centímetros, dobrei, agora está em 4 centímetros, passei com ferro para vincar a dobra.
Bom, agora eu vou sobrepor a manta aqui atrás, do lado avesso, na parte de cima do desenho. Então, é atrás desta parte aqui. Vou alinhar a manta aqui na dobra central. Nesta beiradinha aqui vai sobrar meio centímetro do tecido e eu vou passar uma costura de segurança nesta beiradinha aqui da manta. Prontinho, prendi a manta no tecido, é bem na beiradinha mesmo aqui. Vou dobrar novamente e fechar esta lateral com ponto zigue-zague. Bom, fechei com ponto zigue-zague. Agora, este lado aqui que não aparece a costura de segurança da manta, é o lado externo. E aqui onde tem a costura, vai ficar por dentro. Aliás, nem vai aparecer porque esta parte da dobra do tecido vai ser fixada no corpo da mochila. Então, eu vou costurar o zíper, deste mesmo lado aqui do zigue-zague. Eu tenho que colocar o cursor, o sentido dele fechado para a direita, então será assim. E esta parte aqui eu vou prender direito do zíper com direito do tecido, desta maneira aqui. Vai ter uma folga do zíper nos dois lados e eu vou costurar aqui a margem de costura 0,75. Bom, preso o zíper, eu mantenho o zíper plano, dobro o tecido para cá, desta maneira aqui, olha, e vou rebater costura no pé do zíper. Prontinho, rebati a costura aqui, agora eu vou cortar o excesso das pontas do zíper e vou fazer o acabamento com o viés. Bom, eu vou costurar o viés primeiro na parte de trás, na parte interna, que será interna. Eu vou alinhar o viés aqui junto com o tecido. Vou deixar a sobra nas duas pontas do viés. E vou costurar aqui, bem aqui nesta borda da dobra aqui do viés. Então, aqui a margem é de meio centímetro. Agora eu vou dobrar, virar aqui, dobro pra cá e vou rebater a costura aqui bem na beiradinha. Bom, faço isso na outra ponta. Bom, as pontas aqui, o excesso das pontas do viés, eu vou cortar depois. Agora eu vou fazer um pequeno quilting livre aqui e na lateral inferior também. Lembrando que a parte externa é a parte que não aparece a costura de segurança da manta, tá? Aqui é a parte interna, externa. Vou fazer o quilt aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu uni as duas pontas das duas laterais, né? Lateral inferior e lateral superior, que tem o zíper. Coloquei a lateral inferior sobre esta lateral aqui que tem o zíper. Deixei aqui uma sobra de pouco mais de 2,5 centímetros e passei costura dupla. A mesma coisa nas duas outras pontas. Eu recomendo
conferir a medida desta lateral fechada, antes de fechar aqui, conferir na frente do bolso. Vamos virar aqui do avesso, porque é assim, dessa forma. Aqui na emenda da parte inferior, do lado direito, na parte que tem o zigue-zague, eu vou alinhar aqui com o zigue-zague do bolso. Prender com presilhas em todo o contorno. Tá, então primeiro eu prendi a parte de baixo. E depois eu encontro o centro desta lateral aqui do zíper, marquei um pontinho aqui no centro, alinhei aqui junto com o meu alfinete e também fui alinhando aqui no contorno, certo? Aí eu encontrei aqui a medida que eu tenho que sobrepor uma lateral na outra para poder fixar. Então ficou assim. Bom, agora eu vou prender, passar uma costura com margem de 0,75 em toda a volta, prendendo a lateral fechada na frente do bolso. Bom, feito a costura em toda a volta, eu vou pegar aquele último tecido do corpo, tecido A, que mede 28 por 34. Eu desenhei as curvas dos cantos, conforme o molde. Desenhei e já cortei. Vou sobrepor direito com direito aqui da frente do bolso. Vou prender o centro com centro, eu marquei aqui. Parte de baixo. Vou inverter aqui, colocar esta parte para baixo. Vou prender em toda a volta e passar a costura sobre esta mesma costura que eu fiz. Depois eu vou abrir os pontos aqui desta parte do forro, né? Vou abrir aqui para poder desvirar. Bom, feito a costura, agora eu vou cortar estas pontas aqui do viés. Vou abrir aqui o fundo
para desvirar. Bom, agora aqui eu vou fechar com ponto invisível a mão. Assentar bem aqui, abrir bem a costura e depois rebater aqui na frente, no pé do zíper, bem na beiradinha, em toda a volta. Começando pela parte de baixo. Bom, então o bolso frontal ficou pronto para ser fixado no corpo externo frontal. Então ele ficou assim, com este bolso aqui, forrado. E a parte de trás assim. As pontas do viés do acabamento aqui, eu vou dobrar, deixar dobrado aqui. E depois a gente vai costurar dos dois lados, deixar dobrado aqui pra dentro. E depois a gente vai fixar no corpo. Então vamos reservar para a etapa 10 e iniciar a etapa 5.